Mais uma vez, aqui nos encontramos. Primeiro, agradecido ao Pai Nosso, o nosso Deus de amor e bondade, de justiça. Olá a todos que nos ouve, que nos vê, que nos assiste. Que a paz de Deus possa realmente estar presente em cada coração, em cada lar. E que se não tiver essa paz que nós desejamos, que possa estar próximo, que possa estar com essa paz em seu coração. Porque Deus é justo, Deus é amor, Deus é bondade. E dentro desta nossa visão da terapia da alma, em busca desse ser integral, nada que nos acontece é castigo. O que nos acontece nessa nossa roupagem que envergamos são oportunidades. Oportunidades de crescimento. E hoje nós vamos aqui, com esse nosso propósito, trazer mais uma mensagem. Hoje vamos falar de um espírito que também com grande influência, um espírito que já teve as suas lutas aqui no planeta, que já lutou aqui, que já teve luta, que eu digo, de vivência, de acertos e erros. Hoje vamos falar de Emmanuel. Emmanuel é um espírito que viveu, teve suas oportunidades na época do Cristo, com o senador Públio Lentulus, e logo no início não soube aproveitar essa oportunidade e teve que passar por algumas dificuldades. Mas hoje é um espírito que tem um conhecimento, que tem uma vivência assim da nossa psique, que sabe, com as experiências dele próprio, falar para a gente. Hoje ele vai falar para a gente nesse livro Paz e Renovação, de psicografia de Chico Xavier, de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, e trazendo para o nosso consultório Psicolispia um tema chamado reequilíbrio, que nós vamos trabalhar aqui um pouquinho hoje. Então, Emmanuel traz essa mensagem desse livro, sob esse título, reequilíbrio, e ele vai trazer para a gente da seguinte forma. A palavra tratamento, numa de suas mais justas acepções, significa processo de cura. Se está em tratamento, está em processo de cura. Ou deveria estar. E existem tratamentos de vários modos. Quando sofremos, por exemplo, os prejuízos da ignorância, buscamos o apoio da escola para que a instrução nos facilite com a luz do discernimento. É o que nós temos que fazer. Se estamos ignorantes de determinado assunto, precisamos buscar o conhecimento. Continua ele. No dia da enfermidade, é forçoso recorrer à ciência médica, que se expressará em teu favor através de medidas socorristas diversas. Quando a gente fala da psicoterapia, do consultório de Psicolispia, falando da terapia da alma em busca de um ser integral, quando a gente fala das terapias, nós não consideramos as terapias como alternativas. Porque essas terapias, das psicoterapias, elas são auxiliares. Porque não podemos negar a ciência médica, essa evolução da ciência médica. Então, quando eu tenho um paciente com determinado questionamento, um determinado histórico, que esse histórico envolve uma depressão, alguma coisa similar, ele tem que trazer algo médico, um laudo médico, alguma coisa aqui para a gente ver se o problema não está na matéria. Então, é forçoso entendermos que não estamos de maneira nenhuma ignorando a ciência médica. Continua ele. Na solução de necessidades primárias da vida orgânica, quanto mais alto o gabarito da educação, mais imperioso se torna o concurso especializado.
Daí os quadros crescentes de higienistas, odontólogos, enfermeiros e assistentes sociais. Ou seja, não ignoramos nenhuma ciência. Todas elas são importantíssimas. Então, ele coloca que nos casos, né, de necessidades primárias orgânicas, precisamos desses profissionais. Ocorre o mesmo no reino do espírito, quanto à cura da alma. Aí entra o nosso quesito. Então, o mesmo ocorre, da mesma forma que ele está falando com relação à matéria, ocorre no reino do espírito, com relação à cura da alma, que nós também não prometemos a cura da alma, porque essa cura não pode vir de nenhum profissional. Essa cura da alma, ela vem de dentro de cada um. O que nós proporcionamos é exatamente esse autocrescimento, essa busca do ser integral para que de dentro para fora surja, então, esta cura, que é interna. E aí ele fala aqui para a gente entender bem, antes da reencarnação, antes de retornarmos ao corpo material, a criatura que se vê defrontada por obrigações de resgate e reajuste, ninguém fere ninguém se ferir a si próprio. Se eu fiz um erro, eu tenho que responder por esse erro. Aí está a justiça da reencarnação. É levada espontaneamente ou não a renascer. Então você vai retornar à carne, querendo ou não querendo. Quem crê, quem não crê, vai retornar à carne. Junto dos companheiros de antigas faltas, olha o detalhe, a fim de granjear os recursos indispensáveis à própria quitação diante da lei. Olha que interessante, como é que fica compreensível as nossas dificuldades. Olha como é que fica compreensível as dificuldades que nós temos com pai, mãe, irmão, vizinho, amigo, esposa, esposo. Ou seja, as pessoas próximas da gente, porque ele diz aqui, junto dos companheiros de antigas faltas, a fim de granjear os recursos indispensáveis à própria quitação diante da lei. Ninguém fere ninguém sem ferir a si próprio e nada fica para trás. Nem um tio, nem um jota passará. Tudo tem que ser resgatado. E ele vai concluir. Por essa razão, verificarás que não é difícil amar a humanidade em seu conjunto, mas nunca fácil harmonizar-se na organização doméstica, onde a vida nos transforma transitoriamente em instrutores particularizados uns dos outros. Então, assim, é muito fácil você estar bem com os amigos do trabalho, da escola, das diversas equipes fora do lar, porque a dificuldade está dentro do lar. Então, as dificuldades, porque nós, muitas das vezes, solicitamos isso para retornar com esses companheiros. Então, aquele companheiro difícil, aquela companheira difícil, aquele filho difícil, aquelas pessoas, aquele vizinho, aquele parente difícil, na realidade, ele está ali para te auxiliar. E para você auxiliar ele, claro, no teu crescimento espiritual. É que o lar, ou grupo de serviço, nas teias da consanguinidade ou da vivência, se erigem como sendo escolas de emenda, institutos de reabilitação ou pequenos sanatórios do sentimento, pontos chaves do processo para cada um de nós. Portanto, em casa ou no círculo íntimo, encontramos o lugar certo para o encontro exato com os parceiros difíceis de outros tempos, junto dos quais, durante o período da reencarnação, adquiriremos o tratamento espiritual que nos é indispensável à conquista do amor. Esse amor que o Cristo, que Jesus trouxe para nós. E ele diz que o amor é a única força
capaz de assegurar-nos a ascensão para a vida eterna. Essa vida eterna diferente que a gente fala, é uma vida eterna espiritualmente. A nossa pátria verdadeira é na espiritualidade. Aqui é a nossa escola, onde a gente vem aprender. Aqui é o nosso hospital, onde nós vamos nos curar. Aqui é o nosso presídio, onde nós viemos passar as nossas dificuldades. Então, para que cada um de nós possamos entender esse reequilíbrio, ele é importante quando nós temos esse conhecimento do que é realmente a vida, do porquê estamos aqui, das necessidades que temos em cada momento de nos reerguermos e do entendimento de que se o outro ainda está com aquela necessidade de ofender, de falar, é porque ele ainda não cresceu. Por que eu tenho que ser igual a ele? Por que eu tenho que aceitar a negatividade do outro? Eu não preciso disso. E é exatamente esse tipo de atitude é que a terapia da alma vai procurar te auxiliar para que você encontre esse teu equilíbrio, que você possa ter esse teu reequilíbrio para que caminhe nessa nossa jornada, porque fácil não é. Então esse é o nosso objetivo, te auxiliar a esse reequilíbrio, para que no momento que você tiver que retornar para a sua verdadeira pátria, que é o momento certo, não pode antecipar não, que dá problema muito sério, você possa estar pelo menos um pouquinho melhor do que quando você aqui chegou. Até a próxima semana, até o nosso próximo encontro, com mais uma informação, com mais uma orientação de companheiros ou companheiros espirituais que possam nos auxiliar nessa nossa caminhada que por vezes se torna difícil. Que a paz de Deus esteja presente em todos os nossos corações.